Mensagem da Cruz traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado como feitos. Ok, queridos, agora sim vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar abrindo as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 17, no versículo 20. Hoje nós vamos tratar deste assunto, a fé não aceita impossibilidades. Vamos inicialmente fazer a leitura de Mateus, capítulo 17, o versículo 20, que diz assim a palavra de Deus. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, graças te damos pela noite tão agradável de descanso. Obrigado por mais um dia de vida, por esta manhã. Obrigado, Pai, por todas as pessoas que estão nos ouvindo nesta oportunidade. Venha revelar, ó Pai, em nossos corações a pessoa e a obra de Cristo. Pai, nós estamos aqui com temor e tremor em nosso coração, pedindo o socorro do Teu Espírito para que Ele nos oriente nesta reflexão da Tua palavra. Pai, fale conosco pelo Teu Espírito, nos dê a visão celestial de Cristo. Abençoa também, Pai, todas as famílias que estão sintonizadas e ouvindo esta pregação. Abençoa, Pai, ricamente aqueles que têm dúvidas. Abençoa aqueles que ainda não têm essa convicção, a certeza do seu novo nascimento em Cristo. Tem misericórdia, Pai, e conduz essas almas até ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele as receba, para que Ele as acolhe e regenere. E assim eles venham ter a firme e forte convicção de que morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos e entregamos este tempo diante do Senhor. Amém. Queridos, esse texto, ele mostra de uma forma tão clara que se nós de fato tivermos fé, e fé como um grão de mostarda, é uma semente minúscula, bem pequenina. Jesus está dizendo aqui, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte, passa daqui para acolá, e ele vai passar. Aí Jesus, ele completa a frase dizendo, nada vos será impossível. Então, fé naquilo que ele disse. E nós sabemos que a fé, segundo está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, e ouvir da palavra de Cristo. Então a fé, ela só vem para nós ouvindo a palavra de Deus. Você sabe o que é fé? Se alguém perguntar para você, o que é fé? O que você responderia para ele? A resposta do que é fé está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Então, ali em Hebreus 11, 1, ela vai nos dizer o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé, ela tem que ser depositada na palavra de Deus, naquilo que está escrito. Porque quando nós apoiamos a nossa fé no fato da palavra de Deus, nós sabemos que por detrás dessa palavra, há o Deus da palavra sustentando e fazendo cumprir tudo aquilo que ele disse. Por isso que eu e você, que conhecemos o Senhor, nós precisamos de termos a nossa fé avivada. Por quê? Porque Cristo não é uma figura que passou. Não é uma recordação que se perde na história. Cristo vive. Lembra que Jó disse? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Então,
Por isso, a nossa fé é uma fé viva, porque Cristo é vivo, é vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele sustenta a nossa fé. A nossa fé, Ele mesmo a sustenta. Então, queridos, Ele disse aqui que quando nós tivermos fé naquilo que está escrito, nada vos será impossível. Por quê? Porque a palavra impossível, você não vai encontrá-la no vocabulário de Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Deus Pai que criou todas as coisas. Por isso que, quando nós depositamos a nossa confiança nele, nós jamais seremos abalados. Na expressão do Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, queridos, guarde bem esta palavra, que quanto maior for a sua crença em seus objetivos, mais depressa você os conquistará. Então, creia nos seus objetivos e coloca todos os seus objetivos, todos os seus planos diante do Senhor, crendo que Ele vai operar. E às vezes, Ele não vai operar da maneira que nós desejamos e queremos. Deus sempre vai responder as nossas orações de 3 maneiras. Ele vai responder com sim, Ele vai responder com não, e Ele vai responder com espere mais um pouquinho. Então, queridos, quando de fato nós cremos no Senhor pela sua palavra, aliás, crer no Senhor pela sua palavra é a única maneira de nós termos de fato uma fé centrada naquilo que é verdadeiro. Porque quando nós cremos naquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia revela, onde nós estamos crendo, isto irá trazer para o nosso coração uma grande certeza, uma grande convicção, para que então a gente possamos confiar, crer e naquilo que Deus diz, nas suas promessas. E tem tantas promessas boas, mas também tem tantas promessas que para nós parecem ser ruins, mas na realidade elas irão contribuir para o bem. Você se lembra de Caleb? Caleb, ele foi um dos espias lá do Antigo Testamento que Moisés, por mandamento de Deus, enviou a Canaã para descobrir as riquezas da terra e também ali as possibilidades de conquistá-la. Então, quando eles voltaram, eles tinham consigo provas dos frutos da terra, entre outras, um galho, né, como está escrito lá em Números, um galho ali com um cacho de uvas tão grande, mas era tão grande, que era levado sobre uma vara por 2 homens. E ali, todos aqueles espias testificaram da riqueza daquela terra na qual eles haviam espiado. Mas seria possível conquistá-la? Então, esta aqui era a pergunta. Amados, a maioria daqueles espias, eles consideraram que era impossível conquistar a terra de Canaã. Mas Deus havia prometido a eles que entregaria aquela terra em suas mãos. Aquela terra era deles. Então, a posição da terra, ali as suas fortificações e as características da sua população eram tais que a missão de conquista seria muito difícil. Sim, talvez até para eles impossível. Mas quando eles pensavam ali nas dificuldades, parecia que para eles era completamente impossível a conquista de Canaã. Agora, vamos ver aqui o que eles disseram. Lá em Números, no capítulo 13, no versículo 28, Números 13, verso 28, a Bíblia diz assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Então eles foram espiar a terra. Deus havia dito para eles que daria terra para eles, porém eles encontraram muitas dificuldades e a grande maioria estava desistindo. Aliás, a grande maioria desistiu. Agora, queridos, uma situação muito, muito engraçada. Engraçado como
É simples falar mal de Deus e depois imaginar por que o mundo está indo tão mal, não é verdade? Queridos, é engraçado como nós acreditamos em tudo que o jornal diz, mas questionamos o que a palavra de Deus está dizendo. É muito engraçado como alguém pode dizer, eu creio em Deus, mas ainda segue Satanás, que a propósito também acredita em Deus. Queridos, é muito engraçado como você pode mandar 1000 piadas por e-mail e elas se espalham como fogo, mas quando você começa a enviar a mensagem do Senhor, o Evangelho da Graça, a morte e a ressurreição, as pessoas pensam 2 vezes antes de partilhar. Isso não é engraçado? Então, irmãos, é engraçado como o sexismo, a crueldade, a vulgaridade, a obscenidade, elas transitam livremente pelo espaço cibernético, mas uma discussão pública sobre Jesus, ela é suprimida da escola e do local de trabalho. É engraçado, não é? E é engraçado também, irmãos, como alguém pode estar tão empolgado por Cristo no domingo e ser um cristão invisível no resto da semana. Isso é muito engraçado. Agora, engraçado também como este povo aqui ficaram temerosos, porque eles viram que as cidades eram muito grandes, fortificadas, e viram ali os filhos de Anak. Eles eram tão pequenos, eles chegaram a ponto de dizer que eles eram como que gafanhotos diante daquele povo. Queridos, só que eles ficaram temerosos, com medo, porque eles de fato não criam em Deus. Eles não creram naquilo que Deus havia dito. E nós sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não importa a grandeza daquele que está no mundo, que tamanho que seja, que grande inimigo que seja, o importante é que nós venhamos a considerar aquele que habita em nós. A Bíblia diz assim, em Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Cristo, para que você saiba quem Ele é aquele que tem todo o poder. Em Mateus 28, verso 18, logo após a ressurreição de Cristo, Ele apareceu para seus discípulos e disse o seguinte, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E este Cristo que tem todo o poder, não só no céu, mas também na terra, Ele habita dentro de nós. Você está me compreendendo? O tamanho da grandeza que é Cristo? Quanto poder Cristo tem? Ele tem todo o poder. Então, Deus havia dito para eles que entregaria a terra de Canaã para eles. Então, eles tinham, se eles crescem, não deveriam nem espiar a terra. Eles deveriam tomar posse da terra. Nós vamos até eles, em nome do Senhor dos Exércitos. Essa terra nos pertence, porque é do Senhor, e Ele deu para nós. Mas eles não creram, foram espiá-la, e viram ali pessoas grandes, gigantes. A terra também era uma terra frutuosa, tanto é que precisava de 2 pessoas para transportar aquele cacho de uva, né? Ali uma vara, o cacho de uva no meio, e 2 pessoas para carregar aquele cacho de uva. Imagina como essa terra era fértil. E a terra de Canaã fala de Cristo, não só de Cristo, mas da plenitude de Cristo. Interessante, meus irmãos, que Caleb, filho lá de Jefoné e Josué, eles foram os únicos que realmente creram em Deus pela conquista de Canaã. Eles creram. Tem um texto muito interessante lá em Marcos, capítulo 10, versículo 27, que diz o seguinte. Marcos 10, 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Você acha que para Deus existe alguma impossibilidade? Claro que não. Para Ele tudo é possível. Mas quando Moisés morreu, aí Moisés passou algumas orientações para Josué. Está escrito lá, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, em Josué, capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim, presta atenção, Josué 1, 3 e 4.
todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, o que aquele povo precisava era de ser corajosos. Em Josué 1,7, Deus estava dizendo para Josué o seguinte: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E no versículo 9 de Josué 1, Josué 1,9 diz assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então aqui, meus irmãos, somente Josué e Calebe pôde crer naquilo que Deus havia dito. Quando Deus promete, Ele cumpre. Queridos, Deus, Ele não é homem para que minta. Porventura, tendo Ele prometido, você acha que Ele não vai cumprir? Claro que Ele vai cumprir. A Bíblia, ela mostra para nós de uma forma tão clara que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Porque Ele não é homem para que minta, meus irmãos. Se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Está escrito na palavra de Deus, lá em Números capítulo 23, no versículo 19. Olha que versículo lindo. A palavra de Deus vai dizer assim. Números 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, amados, Deus é Deus. Ele disse, Ele cumpre. Por isso que a nossa fé, ela não pode aceitar impossibilidades. Por quê? Porque para Deus, tudo é possível. Então, amados, quando o povo ali de Israel deu provas de murmuração contra Moisés e Calebe, Calebe disse o seguinte, lá em Números capítulo 13, verso 30, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, atitude de fé. Creram no que Deus havia dito. Isso é fé. Então, quando eles de fato ali creram naquilo que Deus falou para eles, que a terra Deus daria para eles, Josué e Calebe disse, vamos subir, vamos possuir a terra, porque certamente nós iremos prevalecer contra ela, porque o Senhor é conosco. E o Senhor conosco, meus irmãos, lá na expressão de Jeremias, no capítulo 20, não sei se vocês já leram esse texto, mas é importante que esse Deus Todo-Poderoso que habita em nosso coração, em nosso interior, quem é Ele? Como que Ele vai agir? Lá, por exemplo, se eu não me engano, deve ser lá em Jeremias, capítulo 20, versículo 11, que diz assim, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. O Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Isso é maravilhoso, irmãos. E lá em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4, nós temos também uma declaração fundamental da palavra de Deus. Nós estamos lendo hoje aqui muita Bíblia. Vamos ler muita palavra de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 20, verso 4, a Bíblia diz assim, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós, contra os vossos inimigos, para vos salvar. Então, Josué e Calebe, no meio daquela multidão toda a multidão é incrédula, mas no meio da multidão tinha duas pessoas
Josué e Calebe, que tiveram uma visão daquilo que Deus era. É o Deus que diz e cumpre. Por isso que a nossa fé não tem possibilidade de aceitar impossibilidades. Eu não posso, mas tem um que pode todas as coisas. E a minha fé está depositada nele. Nele tudo posso, porque é ele que me fortalece. Então Josué disse, olha, vamos subir, vamos possuir essa terra, porque nós vamos prevalecer contra ela. Mas interessante, meus queridos, que os filhos de Israel, eles escutaram mais aos que duvidavam do que aos homens de fé, que eram Josué e Calebe. Eles não tinham a coragem necessária para atacar os anaquins. Vamos ler aqui, Números capítulo 13, verso 31, que diz o seguinte: porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Está vendo aqui onde reside a incredulidade? Eles olharam para o problema, não olharam para aquele que poderia resolver os seus problemas. Aqui que está a questão. Nós somos muito incrédulos. E a incredulidade sempre vai trazer para nós derrota. Aqueles homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir. Né? Porque eles viram ali gigantes. São pessoas negativistas, pessoas que não creem. Não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Então, eles estavam confiando em suas próprias forças. Se eles são mais fortes do que nós, certamente a gente vai perder. Não tem condições de lutar contra um povo que é mais forte do que nós. Mas só que eles esqueceram que maior era aquele que estavam com ele do que aquele que estava no mundo. Está vendo, meus irmãos? Quando não importa que tipo de problemas temos que enfrentar, qual seja a sua dificuldade. Você não pode vencer aquilo, mas tem um que pode. Quem é? O nosso Senhor. Ele venceu tudo, meus irmãos. E Ele nos dá vitória. Graças, porém, a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. E lá em 2 Coríntios 2, verso 14, a Bíblia diz assim, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Essa palavrinha sempre, ela tem que ser analisada com grande carinho. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre, sempre, sempre nos conduz em triunfo. Agora você vai ficar com o seu problema grande ou com a palavra de Deus que diz que em Cristo sempre Deus nos conduz em triunfo. Olha, meus irmãos, tem tantos crentes incrédulos, parece até um contrassenso. Crente incrédulo, crente que estão olhando para si, para a sua força. Tem muitos crentes buscando força de Deus. Meus irmãos, misericórdia. Senhor, me dá força. Não. Peça para Deus tirar as tuas forças. Por quê? Porque é quando você está sem força que você é forte. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E tem muitas pessoas buscando força para Deus. Força para Deus. Não, Pai, tira toda a minha força. Eu não quero fazer nada na minha força. Nem mesmo um pequeno resquício de força eu quero em mim. Tira toda a minha força. Quando Deus tira toda a nossa força, Cristo, Ele pode ser a nossa força. Porque é quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Aí que nós somos fortes. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, aquele povo disse que, olha, aquele povo lá, nós não vamos poder subir contra aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. E assim começaram a falar mal daquela terra entre o povo, né? E aí, em Números 13, 32 e 33, a Bíblia vai dizer assim, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Aqui, amados, são
pessoas que olham para si. Quando nós olhamos para nós mesmos, a gente vai ver muitas impossibilidades. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar que aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, quando nós depositamos a nossa confiança, a nossa crença naquele que pode fazer todas as coisas, ele faz todas as coisas. Mas se nós não cremos, Deus não pode fazer absolutamente nada. Ele faz segundo a nossa fé nele. Então, amados, nós temos que, de fato, verificar que quando Deus diz na sua palavra, nós temos que crer, ficar crendo até crer verdadeiramente, né? Porque a nossa natureza da incredulidade e da dúvida, ela é de tal maneira desanimadora, que não pode ver outra coisa senão a impossibilidade. Mas Caleb, ele foi um homem de fé. Isto Caleb mostrou mais tarde, também na sua vida, quando, apesar de ali ter 85 anos de idade, ele teve de ajudar os jovens ali do povo a conquistar, a tomar a terra prometida que Deus havia prometido. Então, está escrito que quando as heranças das tribos de Israel foram repartidas, Caleb se apresentou diante de Josué, o juiz do povo, e disse lá em Josué, capítulo 14, versículo 11, Caleb com 85 anos, ele disse o seguinte, veja aqui, o que Caleb disse para Josué, e Caleb tinha 85 anos, Josué 14, 11, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Está vendo aqui, meus irmãos? O otimismo é a fé em ação. Não se pode levar a efeito essa fé sem ter um otimismo, crer que ele vai poder fazer. Estou lembrando aqui de uma história de um soldado ferido, muito interessante, que certo soldado, ele estava morrendo no campo de batalha, quando o seu capitão lhe perguntou, de que igreja você é? Aí ele respondeu, da igreja do Senhor Jesus Cristo, respondeu aquele soldado. Aí o capitão continuou, eu quero saber de você, qual a sua convicção, rapaz? Aí o capitão fez... falou com ele um pouco alterado. Aí aquele soldado ferido, machucado, olhando para o alto, ele disse para aquele capitão, ora capitão, eu estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-me do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aquele capitão, ele foi convertido. Pela convicção daquele soldado ferido. Como é que pode um soldado ferido dizer esse tipo de coisa? Que convicção tinha aquele homem. Então, Caleb aqui tinha 85 anos. E ele tinha o mesmo vigor. Por isso que a fé nos sustenta, irmãos. A fé nos sustenta. Se você dá uma olhada, por exemplo, no Salmo 92, no versículo 14, a Bíblia vai dizer assim, olha que interessante. Salmo 92, 14 e 15. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Que lindo, meus irmãos. Aquele que de fato tem crido na palavra de Deus, ainda na velhice, como foi Caleb, dá fruto. Caleb e Josué eram dois homens de fé. Eram da geração que viveu no deserto, os únicos que puderam entrar na terra prometida. Daquelas 600 mil pessoas, somente 2 pessoas entraram na terra prometida. Isso nos mostra claramente
que serão salvos, não multidões. Às vezes nós vemos as igrejas abarrotadas de pessoas, pensamos, olha que bênção, todos serão salvos, todos vão para o céu. Mentira. Lá no Antigo Testamento, quando Deus anunciou o dilúvio para Noé, foram salvas Noé e mais 7 pessoas, totalizando 8 pessoas. E o resto morreram. Por que morreram? Porque não creram naquilo que Noé havia dito. Porque Pedro fala que Noé foi o pregador da justiça. E Deus deu para aquele povo um período de 120 anos para eles crerem na pregação de Noé. Enquanto Noé fazia a arca, ele pregava. Vai chover, gente, Deus vai julgar este mundo. E eles não creram naquilo que Noé havia dito. Então, após 120 anos, quando a arca foi concluída, Deus fez chover e veio o dilúvio e levou a todos. Todos pereceram, exceto Noé e a sua família. Tá certo? Então, quem entrou de 600 mil pessoas, foram somente 2 pessoas que entraram na terra de Canaã. Foi Josué e Caleb. Por que eles entraram? Porque eles creram naquilo que Deus havia dito. E hoje também, meus irmãos, você acha que vai ser muitas pessoas que serão salvas? Hoje tem pessoas que trocam a reunião da igreja por causa do namorado, por causa do marido. São os crentinhos mequetrefes que trocam a reunião da igreja por um aniversário, por um churrasco, por uma festa. Vocês acham que esse tipo de gente é nova criatura? É velha criatura. Não tem nada a ver com nova criatura, porque aqueles que creram, que morreram com Cristo, fazem parte do pequeno rebanho. Não vai ser muita gente salva, não. Foi Jesus quem disse lá em Lucas 12, verso 32. Não temas, ó pequenino rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o seu reino. É pequenino rebanho, não é genteira. Deus tem princípios, nós sabemos. Deus quer salvar a todos, mas nem todos querem crer na palavra de Deus. Nem todos querem amar o Senhor. As pessoas estão em busca das coisas de Deus. E vão ficar com as coisas de Deus, mas não vai ficar com Deus das coisas. Temos que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, buscar a Ele. O que é reino de Deus? Reino de Deus é o próprio Cristo. Está me entendendo, meus irmãos? Este reino, quando cremos que estamos crucificados com Cristo, Ele vem para dentro de nós. Lembra lá de Lucas, capítulo 21? Lucas 21, lá no versículo... Aliás, Lucas, capítulo 20, né? Lá no versículo, acho que 17 ou 21. Aliás, Lucas 21, verso 17, que fala que o reino de Deus não está lá, não está aqui, não está lá. Perdão, é Lucas 17. Agora me lembrei do texto aqui. Lucas 17, 20 e 21, que diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é Cristo. Então, para que ele possa estar dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, você tem que crer, como diz a Bíblia, como diz lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, Ele só vai viver em mim porque eu tenho que crer que eu estou crucificado com Ele, eu estou morto com Ele, e aquele que está morto com Ele, justificado está do pecado. Caso contrário, não há nenhuma possibilidade de você ser justificado. Querido irmão, amigo, Deus está lhe dando para você a oportunidade de você ter os seus olhos abertos para crer que naquela cruz o teu velho homem foi crucificado com Ele. Creia na palavra de Deus. Qual é a sua dificuldade em crer na palavra se Deus está lhe dando esta grande oportunidade de você crer e perseverar? Está me entendendo? Não perca tempo, a sua alma ela é eterna. E Deus não quer que você venha perecer no inferno. Ele está lhe dando a oportunidade para você crer que naquela cruz você foi atraído, você foi incluído, você foi crucificado, você foi morto com Cristo e Cristo é a sua vida. Não perca mais tempo.
Creia nessa verdade, peça ao Espírito Santo da graça revelar essa verdade ao seu coração, para que você possa então descansar nele. Amados, não vai pensar que vai ser muita gente salva. Talvez você que está me ouvindo, você talvez frequenta uma igreja, foi batizado nas águas, mas você tem certeza de que você nasceu de novo? Você tem certeza que já creu na sua morte e ressurreição em Cristo? Se você não creu, você está perdido. Está perdido. Porque você não tem Cristo? Queridos, amados, ali Caleb tinha 85 anos. Quando ele chegou ali, ainda forte na fé e no físico. Então, sobre a sua força física, diz que ainda se sentia tão forte como era naquele dia quando foi enviado por Moisés para espiar a terra. E, naturalmente, que a sua fé sadia também tinha guardado sadio o seu corpo. Por quê? Porque existe esta conexão. A fé em Deus é uma fonte de saúde, não só para a alma, mas também para o corpo. Diz lá em Provérbios. E também, meus amados, se você olhar com bastante cuidado, você vai verificar que Caleb certamente se sentia mais forte fisicamente à medida que confiava nas promessas de Deus. Queridos, deixa eu ler para vocês aqui Hebreus, capítulo 6, Hebreus 6, 11 e 12, a Bíblia diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Ah, meus irmãos, que coisa preciosa aqui. Então, o desejo do Espírito Santo é que cada um de nós possamos continuar mostrando até o fim a mesma diligência. Não sejamos preguiçosos. A mesma diligência para a plena certeza da esperança. Para que nós não venhamos tornar aqui pessoas preguiçosas, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. O caso de Caleb e Josué. Então, amados, o que eu mais noto no exemplo aqui de Caleb é que a fé não se limita ao que vemos com os nossos olhos. A fé tem outra base para a sua avaliação, além das coisas exteriores, que são momentâneas e humanas. Todas as coisas que são aí externas, que nós vemos, elas passam rapidamente. Então, amados, como é comum as pessoas escolherem em primeiro lugar o que tem a aparência, mas a fé, ela não faz assim. Nunca ela vai se dirigir por aquilo que ela está vendo. E tem muitos crentes que creem em Jesus por causa de sinais e milagres. Isso aí não é a maneira adequada de se crer em Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 2, de 23 a 25, a Bíblia diz que quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais, vendo os sinais, creram no seu nome. Mas a palavra fala que o próprio Jesus não se confiava a eles. Por quê? Porque eles creram em Jesus por aquilo que eles viram. Então não precisa de fé. Fé é você crer naquilo que você não vê. Se creres, verás a glória de Deus. Agora, se você precisa de ver para crer, isso não é fé. E aquilo que não é de fé é pecado. E que é pecado, tudo que é pecado vai para o inferno. Querido, você tem que ter teus olhos abertos para crer segundo a Bíblia, pois é segundo a Bíblia que Deus age de uma forma tão real e clara que nós vamos ter descanso. Está entendendo, meus queridos irmãos? Então, nós temos que andar por fé e não por aquilo que nós vemos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, está escrito: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A fé, ela é humilde. E sobre os humildes está escrito que Deus os guia no caminho certo. Deus os dirige ainda que não o entendam para a escolha certa. Assim será sempre a nossa Canaã, a terra da nossa salvação. Mas não deves desejar que seja diferente, irmãos. Não é a terra que deve ser transformada, mas é eu e você que temos que ser transformados. Porque se receberdes visão espiritual, acharás que esta terra, aparentemente estéril,
é cheia de riquezas insondáveis, glória e maravilhas. Ou talvez você queira ficar na terra gorda, mundana do Egito, ou na Mesopotâmia, aflitiva dos teus pecados. Nenhuma terra de Gósen e nenhuma Babilônia, ainda que tenha ricas colheitas de grãos, te fará você feliz. Até que a tua situação com Deus seja aclarada, até que você ganhe a sua experiência de morte com Cristo. Queridos amigos, nós não temos mais nada com este mundo quando cremos no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Gálatas 6,14: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, está tão claro aqui que o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Irmãos, quando a nossa vida ela está nas mãos de Deus, pode ter certeza que não há impossibilidades, não há mar vermelho que não se abra, não há montanha que a fé não remova, não há tempestade que não se acalme, não há gigante Golias que a funda não derrube. Tá certo? Mas coloque a tua fé nele, e a nossa fé, ela não aceita impossibilidades. Agora, a incredulidade, ela raciocina sempre assim: como é estéril a vida dos cristãos em comparação com os que vivem no mundo. Olha no incrédulo e verás como a sua vida sempre é melhor que a vida do que vive para Deus. Então, assim diz a incredulidade, meus irmãos. Ela sempre vai optar pelo negativismo. Nós não podemos. Mas é uma opinião somente superficial. Pessoas de vista curta fazem assim os seus prognósticos. Pessoas de vista curta acham que os incrédulos vivem sem aflições e possuem uma vida material satisfatória, com riqueza e bênçãos terrenais. Lembra do Salmo 73, versículo 12? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Tá certo, meus irmãos? Mas a gente não pode se esquecer de que a fé vem pelo ouvir. Porque o primeiro passo para a queda do homem foi Eva substituir o que ouviu de Deus, não comerás, pelo que ela viu, a árvore agradável à vista. E depois da queda, vocês se lembram lá no Jardim do Éden que eles, Adão e Eva, ao ouvirem a voz de Deus, eles apressaram a esconder-se. E desde essa ocasião aqui, Deus tem falado com bondade, clareza a toda a humanidade. E a maioria, entretanto, não deseja ouvir a palavra de Deus. Uma tragédia, porque é por ouvir a palavra de Deus que a fé vem. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Olha, queridos, eu tenho observado uma coisa especial dentro da palavra de Deus. E é que o Espírito Santo, uma vez após outra, ele indica que nos últimos tempos a fé será provada de uma maneira como nunca antes. O apóstolo Paulo, escrevendo ali a Timóteo, ele disse o seguinte, 1 Timóteo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Ensino de demônios é todo o ensino que não traz a revelação da cruz. Paulo fala em 1 Coríntios 1, verso 17. Porque não me enviou Deus para batizar, mas para pregar o evangelho, para que não se anule a cruz de Cristo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Por que ataca o inimigo, especialmente a nossa fé? Por quê? Parece que há tantos outros pontos que poderiam ser atacados de preferência. Não, mas ele quer atacar a nossa fé. Mas a explicação, ela é bem simples. O caso é que a fé é a parte central de toda a vida piedosa. Porque se o inimigo consegue arruinar a fé de alguém, tem todas as possibilidades de destruir a sua vida espiritual. A fé
é para a vida piedosa o mesmo que as raízes para uma árvore, irmão. Se quisermos matar uma árvore, nós não podemos fazer melhor que destruir ali o seu sistema de raízes. Por isso que fé viva é uma condição para todo o trabalho espiritual. E ninguém pode ser ardente no espírito se a sua fé em Deus foi atingida. Sem fé, diz a palavra, é impossível agradar a Deus. Sem fé em Deus é impossível ter zelo pela sua obra e pela salvação de almas. Porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Fé é dom de Deus. E Deus repartiu a fé a cada um. E a palavra fala que a fé não é de todos. Então, se uma alma é ferida na sua fé em Deus e nas verdades divinas, então Satanás, ele ganhou o jogo. A pessoa talvez ainda tenha uma confissão exterior visível e continua aí como membro de uma igreja, apresentando aí um zelo falso pela salvação de almas, mas na realidade, tal pessoa, ela está espiritualmente morta, separada de Deus. Da mesma maneira que a igreja de Sardes, que tinha o nome de que vivia, mas estava morta, essa pessoa perderá toda a verdadeira vida em Deus. E a fé, ela deve nos conduzir a sermos perseverantes, ou seja, a andar na verdade. Lembra de Colossenses 2, verso 6? Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Como é que uma pessoa recebe a Cristo? Pela fé. Então, anda nele pela fé. Como você recebeu o Senhor, não tem outra maneira de recebê-lo a não ser pela fé. Então, eu recebi pela fé, eu devo andar pela fé. Agora, costuma-se falar de fé cega. Mas o que crê em Deus tem os seus olhos abertos para ver e compreender o que de outra forma jamais compreenderia, queridos. Por quê? Estou dizendo isso. Porque a fé, ela ilumina o nosso entendimento para que a alma, então, possa ver claramente o que os incrédulos, de nenhuma maneira, poderia entender ou podem entender. Caleb e Josué, eles tinham resolvido confiar no Deus que pode todas as coisas, custasse o que custasse. Eles, Josué e Caleb, são uma prova de que é possível sair do Egito, passar pelo deserto, vencendo todas as tentações e provas e finalmente entrar na terra prometida, que é uma figura de Cristo, entrar no nosso descanso. Então, queridos, para nós concluirmos, eu quero dizer o seguinte, que em todos os tempos, Deus tem tido homens e mulheres que têm confiado na sua palavra e também nas suas promessas. E também no nosso tempo, que se caracteriza hoje por incredulidade, dúvidas e falsas doutrinas, Deus tem as suas testemunhas, Deus tem os teus remanescentes. Deus, em toda a história da igreja, não deixou sem o seu testemunho. Então, irmão, ninguém poderá dizer que é impossível viver uma vida de fé em tempos escuros e agitados como agora. Então, Deus tem sempre levantado um Josué aqui, um Caleb ali, que mostram que as promessas de Deus ainda permanecem, embora sejam poucos os que creem. Mas o justo vai viver pela fé. E lá em Hebreus 10, 38, nosso último texto, a Bíblia diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa preciosa. Então nós temos que crer para descansarmos e sabermos que para Deus tudo é possível. Agora, o que é maravilhoso saber, 1 João 3,1, que diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Aleluia, graças ao Senhor, porque quando nós depositamos a nossa fé naquele que tudo pode, e Ele pode mesmo, tudo Ele pode, tudo pode. Irmãos, que Deus revele essa palavra ao seu coração, que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e entendimento pessoal para você crer naquilo que a Bíblia diz. Cuidado com doutrina de igreja. Cuidado. Muitas das doutrinas de igreja não
estão de acordo com a palavra. Nós temos uma doutrina, é Cristo e este crucificado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, que alegria poder saber e confiar que Tu és aquele que tudo pode. Para Ti, tudo é possível. Ó Pai, aumenta-nos a nossa fé. Nos leva para o caminho da maturidade espiritual. Revela o Teu Filho Jesus, Pai. Muitas pessoas que nos ouviram nesta oportunidade talvez estejam com dúvidas. Talvez estejam tristes, com a vida espiritual totalmente fracassada. Mas a Tua palavra é quem nos vivifica. A Tua palavra que nos dá firmeza. A Tua palavra que nos encoraja. Oh, meu Pai, abra os nossos olhos. Faz com que todas as escamas caiam por terra. Desentope os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz, mediante a revelação da Tua palavra. Pai, eu intercedo por todos que nos ouviram nesta oportunidade, para que Teu Espírito opere regeneração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia para você. Deus te abençoe. Graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Creio na palavra, Cristo atraiu-me a si. Creio que morri e com Ele ressurgi. Tenho vida em abundância, cada vez bem mais e mais. Cristo é a minha vida, nele tenho plena paz. Cristo é a minha vida, nele tenho plena paz. Creio na palavra, Cristo atraiu-me a si.